comecei assim, desde cedo, acho que adolescente ainda, né? A me interessar por música. Meu irmão sempre foi muito influente também nessa questão. Acho que na igreja, né? O ministério, e tá lá todo domingo e ver o pessoal tocando. Isso se tornou um chamado mesmo, assim, um ministério que até hoje, meu Deus do céu, é onde eu me sinto mais perto de Deus. É ouvindo, é cantando e compondo também, né? Então começou assim, sei lá, uns 14, 15 anos eu tinha. E essa música foi uma das primeiras, assim. Eu acho que fala muito, assim, do amor, né? Do pai com o filho, da dependência que você tem quando você tem um pai referência, né? Amor de pai para com o filho, amor infinito. É todo esse amor que até eu tô sentindo agora, né? Por ser mãe e tal. Tá aqui no hospital, tá aqui no soro, não vou nem poder estar lá. Mas você acaba dizendo, é pelo filho. Então todo esse sentimento, eu acho que do pai, da mãe, do acolhimento, a música surgiu daí mesmo. Hoje é um dia muito especial, que eu tenho certeza que todo mundo estava esperando tanto, principalmente a gente que estava nesses ensaios, né, nessas afinações de tudo, todo mundo junto, debatendo, conversando. E eu queria muito poder estar aí com vocês, mas eu tô aqui para me recuperar direitinho, para na próxima vez estar aí junto com vocês. Vou cantar um pedacinho, vou tentar aqui, porque nem a nota eu me lembro direito. Mas vamos lá. Nos momentos de angústia, clama-te, meu Senhor. Como filho anseio pelo teu imenso amor. Amor de pai para com o filho, amor infinito. O resto vocês vão conferir aí. Clama-te, meu Senhor, como um filho anseia pelo teu imenso amor. Nos momentos de angústia, clama-te, meu Senhor, como um filho anseia pelo teu imenso amor. Nos momentos de angústia, clama-te, meu Senhor, como um filho anseia pelo teu imenso amor. Nos momentos de angústia, clama-te, meu Senhor, como um filho anseia pelo teu imenso amor. Amor de pai para com o filho, amor infinito. Amor de pai para com o filho, amor infinito. Ó Pai, quero estar ao teu lado, teus passos seguir. Ó Pai, quero estar ao teu lado, caminhar junto a ti. Ó Pai, quero estar ao teu lado, teus passos seguir. Ó Pai, quero estar ao teu lado, caminha junto a ti. Amor de pai para com o filho, amor infinito. Amor de pai para com o filho, amor infinito. Por isso te louvarei, meu Deus de amor.
que honra cantar essa música, que é da minha prima, Maria Eugênia. E eu tenho certeza que ela está vendo a gente agora. E cuida aí desse bebezinho e volta logo para celebrar com a gente. Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Ele, porém, responderam-lhe então os discípulos: Vês que a multidão te aperta e tu ainda dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que vocês estão nesse alvoroço e choram? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer, te pedir, te suplicar que o Senhor continue falando através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que você certamente já ouviu falar, já leu, e eu gostaria de salientar nele aqui hoje algumas aplicações para nós. Jesus Cristo estava andando então pela região da Galileia. Era uma região que Jesus Cristo
andava bastante, desempenhou muito tempo seu ministério ali. Você sabe que Jesus Cristo teve um ministério de 3 anos. E boa parte dos 3 anos foi ali, ao redor daquele grande lago que era chamado Lago de Genezaré ou Lago da Galileia, tão grande que era conhecido como o Mar da Galileia. Algumas das cidades que ficam na beira daquele mar foram visitadas por Jesus durante o seu ministério. E muitas coisas aconteceram ao redor daquele mar, daquele lago, mas também naquele lago. E esse episódio aconteceu, que nós lemos, aconteceu em uma cidade ali, ao redor daquele lago, chamada Cafarnaum. Uma cidade muito visitada por Jesus. Cafarnaum existe até hoje, não mais aquela Cafarnaum da época de Jesus, claro. Se você visitar Cafarnaum, hoje Cafarnaum é uma grande cidade. É uma cidade que tem plantações bonitas. O sertão parece não existir, o deserto parece não existir em Cafarnaum. E Jesus Cristo, ele tinha começado suas atividades ali ao redor daquele mar. E muita coisa já havia acontecido até chegar aquele momento que Jesus Cristo se encontra com Jairo. Jesus Cristo já havia enfrentado a oposição dos fariseus, se você observar lá no capítulo, ainda no capítulo 1 de Marcos, você vai ver Jesus Cristo operando, curando pessoas. Depois você vai ver Jesus Cristo operando milagres, Jesus Cristo dando ordem para o vento se acalmar em meio à tempestade, Jesus Cristo falando para a multidão, Jesus Cristo curando muitas pessoas. E aí, um desses momentos, Jesus Cristo pega o barco com seus discípulos, vai lá para outra margem, cura um endemoniado, liberta aquele homem das prisões dos demônios, e Jesus Cristo pega o seu barquinho e volta então para o outro lado de onde ele havia partido. E diz o texto que a multidão era tão grande porque as pessoas já haviam visto, ouvido falar de Jesus. Então, o que Jesus Cristo estava fazendo, estava deixando Jesus Cristo famoso. As pessoas corriam atrás de Jesus. Não tanto pelo que ele ensinava, apesar de as multidões ficarem maravilhadas com o seu ensino, mas mais por aquilo que ele fazia. Imagine você uma região precária, uma região pobre, uma região onde as pessoas que tivessem uma grave enfermidade, elas estavam totalmente condenadas. Não havia solução e poucos eram aqueles que tinham recursos. Então poucos poderiam fazer grandes viagens para encontrar bons médicos, talvez no mundo romano. Então qualquer cura, qualquer milagre, qualquer benfeitoria era sempre bem-vinda. Então as multidões corriam atrás de Jesus, a ponto de quando Jesus Cristo entrar na terra dos Gadarenos, isso está no texto um pouquinho anterior do que nós lemos, lá no finalzinho, no começo do capítulo 5, Jesus Cristo sai da região dos judeus, Jesus Cristo pega o seu barco, vai lá para a região dos Gadarenos, uma terra que não tinha nada a ver com os judeus, uma terra que não havia nada com Jerusalém, nada com a lei, nada com os profetas, nada com Deus. Jesus Cristo vai naquela região e liberta um homem que estava totalmente possesso. Terminou aquele episódio ali, Jesus Cristo deixa aquele homem livre, pega o barquinho novamente e volta para Cafarnaum. E a multidão começa a apertar Jesus. Muita gente. Jesus Cristo mal desce do barco, as pessoas correm para Jesus para que possam fazer alguma coisa por elas. E aí então Jesus Cristo se encontra com Jairo. Na verdade, Jairo corre em direção a Jesus. Jairo, chefe da sinagoga, se encontra então com Jesus Cristo que desceu do barco. E diz o texto, lá nos versículos 22 a 24, que Jairo simplesmente não se aproximou de Jesus. Jairo aproximou-se de Jesus e insistiu com ele. Jairo insistiu com Jesus para que Jesus Cristo pudesse curar a sua filha. Nós não sabemos do que aquela menina padecia, mas o fato é de que aqueles que têm filhos e que quando veem seus filhos numa situação
que quando ouvem aquela grave frase, olha, não tem jeito, vai entender um pouco daquilo que Jairo experimentava. E Jairo então corre para Jesus e faz uma loucura. Jairo se aproxima de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, e implora insistentemente: mestre, venha à minha casa, cura minha filha. Mas por que Jairo faz uma loucura? Porque Jairo era um dos principais líderes da sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus, eles aprendiam sobre a lei. Era o lugar onde eles faziam as suas orações, onde eles eram batizados, crianças eram circuncidadas, apresentadas. Para o judeu, a sinagoga era uma extensão do templo de Jerusalém. Então, certamente, se a lei do Senhor estava naquele lugar, Deus estava ali. A sinagoga não entrava qualquer um. Na sinagoga se entravam os bons judeus. E Jairo era um dos principais da sinagoga. Só que havia um detalhe, e Marcos nos coloca isso de uma maneira extraordinária. Porque os principais da sinagoga, eles haviam rejeitado Jesus. Eles haviam renegado Jesus. Quem é esse Jesus que fala em nome de Deus? E se você observar em Marcos capítulo 2, Jesus Cristo tem um primeiro embate com os fariseus, em Cafarnaum. E Jesus Cristo entra em uma casa e ali cura um homem. E os líderes da sinagoga, os fariseus, dizem: mas como é que você pode dizer para alguém, estão perdoados os seus pecados? Se só quem pode perdoar pecados é um, que é Deus. E Jesus Cristo conhecia os corações. E cura aquele homem. Jesus Cristo sai ali daquela casa e entra numa sinagoga. Nessa sinagoga. E aí Jesus Cristo cura um homem ali naquela sinagoga. Mais uma vez os fariseus vão em cima de Jesus. Porque não somente Jesus Cristo curou um homem, que absurdo. Jesus Cristo curou um homem, mas eles não permitiam isso. E também porque Jesus Cristo curou um homem num sábado. Era proibido. E aquilo foi enfurecendo a ira dos fariseus, dos principais da sinagoga. Mas não bastasse isso, Jesus Cristo parece que não obedecia às tradições farisaicas. Os discípulos de Jesus Cristo sentam-se à mesa e ninguém lava as mãos. Que horror! Que absurdo! Como o mestre Israel não pode observar as nossas tradições? E aí Jesus Cristo diz assim: olha, cuidado, porque o que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. E mais uma vez os fariseus dizem: não é possível, esse homem não tem nada a ver conosco, esse homem não observa as tradições, esse homem não guarda o sábado, esse homem não ama a Deus, esse homem faz um absurdo dentro da nossa sinagoga, esse homem não é nosso, ele fala em nome de Deus, mas na verdade não é da parte de Deus. Esse era o clima dos fariseus em relação a Jesus. E aí Jairo era dessa turma. Jairo era da turma que estava em oposição a Jesus. Jairo era da turma que dizia que Jesus Cristo não é de Deus. Jairo era daquela turma que dizia: esse homem não está do nosso lado. Esse homem não guarda a lei. Esse homem não se preocupa com Deus. Esse homem desobedece tudo aquilo que Deus fala. Ele cura no sábado. Ele não lava as mãos. Ele opera milagres por aí em nome de Deus. Ele fala do reino de Deus. Mas ele não está conosco. E aí, meus irmãos, a realidade começa a bater na porta de Jairo. E aí um belo dia, tendo ouvido falar desse Jesus, e certamente tendo visto alguns dos milagres que Jesus Cristo fazia em sua cidade, e juntamente com seus amigos, que haviam repudiado Jesus, um belo dia, Jairo percebe que sua filha se encontra doente. Mas é uma enfermidade. Leva para o sacerdote fazer algum tipo de oração. Vamos fazer algum voto para Deus.
Vamos fazer preces. Vamos participar de campanhas aqui na sinagoga. Os dias foram se passando. E a menina não melhorava. E sabe aquele momento em que você vai percebendo e tendo uma clara percepção de que não há mais nada o que fazer? De que todas as suas tentativas, de que todos os seus recursos, de que tudo que você poderia fazer, você já havia feito, mas parece que não tem mais jeito. Alguém disse alguma vez que é nesses momentos que nós percebemos quem nós somos. E aí, meus irmãos, aquele homem que era da tradição, aquele homem que vivia a lei, aquele homem que estava do lado dos bons judeus, aquele homem que era piedoso, que certamente, por ser um bom fariseu, dava o seu dízimo, obedecia às tradições, ele percebe que nada daquilo estava adiantando. E aí os primeiros versículos nos mostram que ele começa a chegar naquele momento limite. Naquele momento em que ele olha para a filha e diz assim: bem, eu já tentei de tudo. Eu já ouvi falar desse Jesus de Nazaré. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu orgulho de lado e vou implorar para esse homem, porque talvez seja a minha última chance. O amor pela filha fez ele colocar tudo em xeque. Fez ele colocar todo o seu paradigma, toda a sua percepção de lado. E diz o texto, aqui nos primeiros versículos, que ele corre para Jesus e ele se joga aos pés de Jesus. E ele começa a pedir insistentemente. Isso dá para a gente uma noção do desespero daquele homem. Sabe quando você tem uma pessoa que você ama muito e que você começa a perceber essa pessoa num estado em que tudo já foi feito, mas a gente geralmente diz assim: agora só um milagre. Era a situação de Jairo. E Jairo, talvez pensando em casa consigo mesmo, dormindo, colocando a cabeça no travesseiro, certamente deve ter pensado: meu Deus, se eu for lá falar com esse homem, o que é que meus amigos da sinagoga vão pensar ao meu respeito? O que é que os meus amigos que outro dia estavam dizendo que aquele homem que anda aqui pela cidade fazendo milagres, que pega o barquinho, vai para cá e vai para lá, que diziam eles, se você observar aí uns capítulos anteriores, que falam em nome de Beelzebu, o que é que eles vão pensar? Uma coisa é verdade: se eu procurar esse homem, eu vou ser excomungado da sinagoga, eu vou estar fora da lei, eu vou estar fora da tradição, eu vou estar fora dos ritos, eu vou estar fora de ser aceito para comer na casa de um amigo, eu vou estar fora. Mas o desespero daquele homem era tão forte, tão intenso, que ele disse: olha, alguma coisa Deus vai fazer por mim. E aquele homem corre então para Jesus e se lança aos pés de Jesus: mestre, corre, minha filha está à beira da morte. Eu já tentei de tudo, faz alguma coisa, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Nós já vimos o Senhor curar, nós já vimos o Senhor expulsar demônios, nós já vimos tantas coisas, já ouvimos falar tantas coisas, o Senhor certamente vai poder fazer alguma coisa pela minha filha. Vem aqui na minha casa, mestre. E meus amigos, meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem uma perspectiva da vida muito diferente da nossa. Porque cá entre nós, não seria aquela excelente oportunidade de Jesus Cristo dizer assim: ah, mas agora, não é? Agora, você lembra daquele dia que eu estava na sinagoga? Eu vi você ali atrás daquela coluna. E que disseram que eu falava em nome de Beelzebu?
Ah, agora, né? Você lembra daquele dia que eu passei aqui por essas ruas? Mas Jesus Cristo não faz assim. Extraordinariamente, Jesus Cristo olha para aquele homem e diz assim: eu vou lá. Eu vou na sua casa. Eu tenho alguma coisa para fazer na sua casa. Eu tenho alguma coisa para fazer na história da sua filha. E aí imagina o coração daquele homem naquele momento. Nossa, Jesus Cristo vai fazer alguma coisa pela minha filha. Então ganhamos o dia. E aí quando Jesus Cristo começa a caminhar em direção à casa de Jairo, aparece uma bendita do Senhor, toca em Jesus, e Jesus Cristo para. Não sei se você já teve aquela ocasião em que você está orando ao Senhor, pedindo que alguma coisa maravilhosa aconteça na sua vida. Senhor, concede essa bênção. E parece que o tempo vai passando. E aí você vai recebendo aquelas notícias: olha, está piorando. Você viu lá aquele resultado? Negócio eu acho que não está. E sempre aparece alguém assim, não é? Sempre aparece alguém para piorar a situação. Eu não sei de onde é que essas pessoas surgem, mas sempre aparece uma assim. E aí aquela mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, texto que nós lemos, se você voltar aí um pouquinho, lá no capítulo 6 de Marcos, 5 de Marcos, a partir do versículo 25, diz que eles estavam saindo em direção à casa de Jairo. Jairo estava quase com um milagre na mão. E aí aquela mulher surge do nada, multidão apertando, um vulco-vulco. Se você for final de ano ali no mercado de São José, você vai ter uma leve sensação do que possivelmente aqueles discípulos de Jesus Cristo sofriam. Eu imagino que naquele momento, imaginar não é pecado, viu, irmãos? Mas eu imagino que naquele momento Judas, que era o tesoureiro do grupo, vendo o vulco-vulco, devia ter a mesma reação da gente quando a gente anda aqui pelo centro do Recife, final de ano, com a bolsa. Como é que você anda com sua bolsa? Então aquela multidão, aperto de pessoas, Judas segurando dinheiro, e aí, lá para as tantas, alguém toca em Jesus. E Jesus Cristo para. Jesus Cristo para e, opa, peraí, alguma coisa aconteceu aqui. Alguém me tocou. O texto não diz quem foi que respondeu para Jesus: mestre, uma multidão dessa te aperta. E o Senhor ainda pergunta quem foi que te tocou. Mas você imagina que uma ousadia dessa deve ter vindo de quem? Olha aí, tá vendo? Tá vendo como a gente vai conhecendo as pessoas? O texto não diz que foi Pedro, irmãos. Mas, muito provavelmente, um ousado deve ter dito: mestre, cai na real, né? Olha para isso, a gente não consegue nem andar, a gente está sendo levado. E o Senhor pergunta quem foi que lhe tocou. E Jesus Cristo para e diz assim: não, mas alguma coisa aconteceu aqui. E quando Jesus Cristo se volta, Jesus Cristo vê aquela mulher. Multidão. Jesus para. Mulheres na multidão. Pessoas enfermas no ambiente público. Não podiam estar com a multidão. Seriam apedrejados. Mulheres não podiam falar em público. E Jesus Cristo se volta para aquela mulher e dá voz a ela. E Jesus Cristo pergunta: minha filha, o que é que está acontecendo? Dê uma pausa aqui. E voltemos agora para Jairo. Imagine como é que estava Jairo. Pronto. Agora, ela já parou. E Jesus Cristo parou para conversar. Mestre, hoje é o dia do meu milagre. Dá um chega para lá nessa moça aí. Diz a ela que marque um horário, que faça alguma coisa.
Mestre, o senhor se esqueceu de que fui eu que lhe chamei primeiro? Às vezes a gente tem essa sensação com Jesus. De que Jesus, ele precisa urgentemente responder o nosso milagre. Urgentemente precisa responder as nossas demandas. E é óbvio, quando as necessidades, quando a realidade bate à nossa porta, nós somos pequenos, nós somos falhos. Nós reagimos assim com o Senhor. Mas Jesus Cristo, ele começa a conversar com aquela mulher. E aquela mulher, percebendo o grau do ato que ela cometeu, ela diz: olha, Senhor, fui eu. Fui eu que toquei no Senhor. Porque eu acreditava, eu cria que se simplesmente eu tocar no Senhor, eu serei curada. E aquela mulher estava certa. Porque no momento em que ela tocou em Jesus, a hemorragia dela parou. Havia 12 anos que aquela mulher vinha sofrendo. Já havia gastado todos os seus recursos. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Uma vez eu conheci uma pessoa que sofria há muitos anos de uma enxaqueca. Disse: olha, é uma coisa terrível. Porque tem dia que eu não consigo nem abrir os olhos. E há anos que eu estou assim. E aí eu lembrei daquela mulher que tocou em Jesus. Disse: rapaz, deve ter alguém para você tocar. E Jesus Cristo, parecendo que estava perdendo tempo, Jesus Cristo diz assim: minha filha, a sua fé lhe salvou. Vá em paz. Imagina como é que foi a vida daquela mulher a partir daquele momento. Porque no tempo em que ela estava doente, os 12 anos, ela não podia participar dos cultos. Pela lei de Moisés, ela não poderia participar da comunhão dos irmãos. Ela não poderia entrar na parte reservada para as mulheres da sinagoga. Ela não poderia. A lei de Moisés dizia que ela estava eternamente fora. Nada de festa, nada de lei, nada de culto, nada de casamento, nada de nada. Então, se aquela mulher tivesse algum familiar que fosse realizar casamento, ela não poderia ir. Se aquela mulher tivesse algum filho que iria ser apresentado ao Senhor, ela não poderia ir. Ela não iria poder fazer sacrifícios em Jerusalém. Ela não iria poder participar de um jantar, de um almoço com os convivas, isso não poderia. A vida daquela mulher estava completamente fadada ao ostracismo dentro da sua casa. Separação das pessoas. Mas ela resolve sair da casa dela. Ela resolve deixar tudo de lado. Certamente ela escutou alguém dizer assim: olha, não vai, você vai ser apedrejada. Não vai, o mestre não vai querer, não vai permitir curar você. Não vai, porque as pessoas, quando perceberem você na rua, elas vão dizer para você: olha, sai fora daqui, cai fora daqui. Você não tem nada a ver conosco. Mas aquela mulher saiu de casa. Aquela mulher correu para Jesus. Aquela mulher tinha uma fé tão grande em Jesus, de que se simplesmente tocasse nele, ela ficaria curada, que ela enfrentou a multidão. Que ela enfrentou a lei. Que ela enfrentou as pessoas. E aí depois que Jesus Cristo disse: minha filha, sua fé curou você, vá em paz. E aí o coração de Jairo certamente deve ter dito: pronto, agora, Senhor, que não apareça mais nenhuma mulher, que não apareça mais nenhum enfermo agora. Agora nós vamos seguir correndo para a minha casa. E aí chega alguém e diz assim: olha, não incomoda mais o mestre não. Por que você está incomodando o mestre? Deixa para lá, deixa o mestre seguir o caminho dele, deixa o mestre cumprir a missão dele, deixa o mestre. Sabe por quê? Versículo 35, de 35 a 36. Nós estamos em um novo momento da história aí. A tua filha morreu, Jairo. Não tem mais jeito não.
E aí nós temos aquelas pessoas que sempre têm um cuidado para nos dizer uma notícia má, mas nós sempre também temos aquelas que não têm piedade da gente, não é verdade? Eu acho que esse grupo de pessoas era daquele que deve ter saído correndo da casa de Jairo, porque foi curto e grosso. Por que você ainda incomoda o mestre? A tua filha morreu. E naquele momento, Jesus Cristo começa a mostrar para que ele veio. Porque Jesus Cristo é aquele que vai ao nosso encontro. No tempo de Deus, no tempo do Pai. E começa a dar vida onde não mais havia vida. Jesus Cristo é esse. E é por isso, meus irmãos, que a gente se reúne aqui. É por isso que a gente canta louvores a Ele. É por isso que vale a pena a gente apresentar as nossas crianças para Ele. É por isso que vale a pena a gente se reunir para orar. Porque Ele vem ao nosso encontro. O nosso Deus não é um Deus de longe. O nosso Deus não criou o mundo e nos deixou à sorte. O nosso Deus, Ele desce do seu barquinho. E Ele caminha pela nossa casa. Ele caminha pela nossa cidade. E olha, parece que Ele estava ali, sabendo que iria encontrar Jairo. Parece que Ele estava ali, sabendo que iria ser tocado por aquela mulher. E Jesus Cristo, não temendo o que é que poderia vir, Ele vai com Jairo. E Ele traz uma palavra fantástica para Jairo. Porque Ele diz assim: meu filho, olha, não se preocupe. Vamos lá. E quando Jairo recebe aquela notícia, imagina o coração daquele homem. Pronto, agora acabou. Eu saí da minha casa, corri, larguei tudo. Eu coloquei tudo em xeque. Eu coloquei minha tradição, meus amigos, sinagoga, minha liderança, tudo, absolutamente tudo em xeque. Acabou. Imagina o que é que o coração de Jairo deve ter sentido por aquela mulher, que interrompeu o milagre dele. Mas essa é a vida, irmãos. O sofrimento, ele bate na nossa porta como uma roleta russa. E para a gente sofrer nesse mundo, só basta estar no mundo. E aí alguns vão ser atingidos como um tiro de soca-soca, você já viu? Eu me sinto muito à vontade em falar isso aqui, porque todos nós, pelo menos a maioria de nós, somos nordestinos. E nós sabemos do poder de uma arma como aquela. É pedaço para tudo que é lado. Uns recebem mais, outros recebem menos. Assim é o sofrimento. E um homem que tinha tudo na vida, ele estava em paz com sua lei, estava em paz com o seu Deus, ele estava em paz com a sua comunidade, ele estava em paz com a sua tradição. Mas em um belo momento da sua vida, a realidade que alcança todo e qualquer ser humano, bate a porta dele. E aí a gente começa a perceber que nós não estamos no controle de tudo. Mas Jesus Cristo vai lá. E aí Jesus Cristo chega, irmãos, naquela história. E a partir do versículo 37 até o versículo 43, nos diz que Jesus Cristo começa a mudar aquela história. Jesus Cristo entra naquela casa. Jesus Cristo se aproxima daquele corpo. E Jesus Cristo diz assim: menina, levante-se. De onde é que aquela menina saiu? Onde é que aquela voz alcançou? O que é que aconteceu ali? Nós não sabemos. E sabe o que é legal?
nós não saberemos até chegar lá. Porque no milagre do Senhor não se explica. Ele excede toda e qualquer capacidade de nós entendermos. E aí sabe o que é que o Senhor espera de nós? Ele não espera que nós entendamos como é que Ele vai fazer o milagre. Ele apenas espera que a gente creia. Por incrível que pareça, Ele deixa a parte mais fácil conosco. Ele espera que a gente creia. Ele espera que a gente espere. E aí é a parte mais difícil. Porque a gente, como Jairo, acha que o tempo vai passando. E as coisas vão se interpondo no caminho de tal forma que esse milagre não vem. Que Deus está atrasado. E que mais cedo ou mais tarde, tudo vai se acabar. Vai morrer. Vai se exaurir. Não vai ter jeito. E aí chega Jesus no barquinho, passando pelo meio do mercado de São José. Apertado. Mas não se detém no caminho. Eu gosto, irmãos, daquele texto que Daniel, no meio da Babilônia, no meio daqueles deuses estranhos, sofrendo pressão para tudo que era lado, não parava de orar. Orava incessantemente. E aí tem um determinado momento que o Senhor descortina os olhos espirituais de Daniel. E ele recebe uma mensagem do céu dizendo assim: meu filho, enquanto você orava, nós já tínhamos trabalhado. Nós já havíamos feito. Mas a batalha estava no campo onde você não vê. A luta não estava aqui. Não era contra esse reizinho da Babilônia. Não era contra os seus opositores aqui na Babilônia. A luta estava no ar. Havia um anjo meu lutando para que as suas orações fossem respondidas e você visse. Então, meus irmãos, enquanto nós estamos orando, sabe lá as noites em que Jairo fazia suas orações do jeito dele para Deus, dizendo: Senhor, não deixa minha filha morrer. Não deixa, Senhor, não deixa minha filha morrer. Nós já tentamos de tudo. Sabe lá que tipo de oração e quais orações aquela mulher que sofria há 12 anos fazia para Deus: Senhor, me dá uma chance. Faz a minha vida voltar novamente. Não deixa, Senhor, que o resto dos meus dias sejam vividos assim, nessa casa sozinha, isolada. Não deixa, Pai. Meus irmãos, meus amigos, Jesus Cristo, Ele dá uma palavra para aquela menina. E Jesus Cristo não sugere para ela se levantar. Ele dá uma palavra no imperativo: menina, eu mando você se levantar. Sabe o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem manda é Ele. Isso quer dizer que aquele momento que nós dissemos: pronto, agora não tem jeito. E aí chega Jesus e diz assim: não é assim não. Nada me abala. A morte não é o fim. Levante-se. Vamos lá. Saia daí. Volte. Apareça. Volte a viver. Esse é o nosso Deus. E eu gostaria, se você já recebeu algumas aplicações desse texto, eu gostaria de deixar algumas muito claras para você. Porque para mim serviu muito. Na caminhada da vida, para entender que Jesus Cristo ainda passeia. O nosso Deus, aí é a primeira. O nosso Deus é um Deus que vem ao nosso encontro. Nunca se esqueça disso. Marcos nos faz esse registro, porque você sabe que inicialmente não foi feito capítulos, não é? O texto foi um texto só.
Mas o texto é fascinante porque ele vai registrando aqueles momentos em que pessoas estavam em situações em que não havia mais jeito. O texto anterior diz, começo do capítulo 5 de Marcos, diz que aquele homem vivia anos endemoniado, e de tal forma que aqueles demônios jogavam aquele homem de um lado para o outro. Nem algemas conseguia segurar aquele homem. Imagina uma pessoa assim, deixou de ser pessoa, totalmente despersonalizado. Um homem da mão ressequida. Acabou a história para aquele homem, porque o judeu pensava que se alguém tivesse algum tipo de deficiência, ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Estava fora do jogo. E Marcos vai nos dizendo que Jesus Cristo vai restaurando a vida de pessoas, até se encontrar com Jairo. E aí você encontra Jesus e diz assim, mas uma mão ressequida, Jesus Cristo pode fazer voltar ao normal. Uma tempestadezinha, Jesus Cristo pode acalmar. Uma pessoa que estava doente, Jesus Cristo pode fazer voltar a ter saúde. Mas e o que a gente faz com uma pessoa que morreu? O nosso Deus é um Deus que vem ao nosso encontro. Guarde isso no seu coração. Ontem eu estava dizendo que essa semana eu vi um post, uma mensagem maravilhosa, uma frase. E essa frase dizia o seguinte: não deixe, não permita que os dias escuros tragam para você a impressão de que Deus não existe, de que Deus está longe. O nosso Deus é um Deus que vem ao nosso encontro. Mas o nosso Deus é um Deus que nos vê no meio da multidão. O nosso Deus é um Deus que nos vê no meio da multidão. E isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque é um Deus que nos vê na nossa história. O Senhor não vai salvar um punhado de gente. O Senhor não vai salvar um balaio de crentes. O Senhor vai salvar pessoas que foram até Ele. Pessoas que tiveram a sua história e que elas olharam para a sua história e disseram, não tem mais jeito não. E essas pessoas correram para Ele. E Ele para no meio da multidão. E Ele para a multidão. E Ele começa a chamar essas pessoas pelo nome. E Jesus Cristo se deixa ser encontrado. Se deixa ser tocado. O Senhor nos conhece. Nós estamos todos aqui, mas o Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor conhece a nossa trajetória. O Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe as dores que nós enfrentamos, as lutas que nós travamos. O nosso Deus é um Deus que nos vê na multidão. Ou você acha que quando nós sentamos aqui para adorar ao Senhor, Ele vê a multidão? Não. O Senhor fica assim, pronto meu filho, senta aqui nesse lugar. Chegou Cícero, chegou Flávio. Vamos lá, Neneide. Olá, Ezequiel. O Senhor nos conhece pelo nome. Então, sabendo que o Senhor, o nosso Deus, Ele se aproxima da gente, Ele vem ao nosso encontro, nunca tema a multidão. Mas não vá com ela. Mas não tema. Porque o Senhor conhece você. O Senhor sabe da sua história. O Senhor sabe das lutas que você trava muitas vezes, para não se render a Ele. O Senhor sabe das vezes em que o nosso amor, ele foi flutuante, claudicante, que hora a gente está com o Senhor e hora a gente coloca o pé fora. Que hora a gente pede ao Senhor e quando está tudo bem, a gente diz assim, Senhor, olha, eu vou aqui, tá? Fica aí do lado de fora. O Senhor conhece, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a nossa história. Ele se preocupa com as nossas necessidades. Mas o nosso Deus, e guarde isso, a terceira nossa aplicação, é que o Senhor não curou todos na multidão. Observe isso.
o Senhor não curou toda a multidão. A multidão era grande, a multidão apertava, todo mundo tinha uma necessidade, todo mundo tinha um pedido. Se você observar lá em Marcos, lá no comecinho mesmo, você vai ver que Jesus Cristo, ele estava tão famoso, mas tão famoso, e aí Marcos capítulo 3, versículo 7, diz assim: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, que era uma outra região, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus Cristo fazia. Tiro e Sidom não era nada de judeu. Idumeia não era nada de Judéia. Eram povos que não tinham nada a ver com o Senhor. A gente poderia dizer que eram outros países. A fama de Jesus estava internacional. As pessoas procuravam Jesus por aquilo que Jesus Cristo poderia fazer. Jesus não curou a todos. Jesus Cristo, ele não se rendeu à multidão. Mas sabe quem foi que Jesus Cristo curou? Foram aquelas pessoas que correram até ele. Foram aquelas pessoas que reconheceram e creram que ele poderia fazer alguma coisa. Você entende isso? Isso quer dizer que Jesus Cristo está disponível. Mas ele vai operar a cura naquelas pessoas que reconhecem que ele é o Senhor da cura. Aquelas pessoas que reconhecem que nele há um poder divino que é capaz de transformar a história, que é capaz de mudar o rumo, que é capaz de fazer aquilo que ninguém mais é capaz de fazer, principalmente quando todas as forças se esgotaram. E aí Jesus Cristo para. Jesus Cristo para a multidão. E Jesus Cristo opera o milagre que precisa ser feito. E aí sabe o que é preciso para a gente correr até Jesus? A gente deixar os nossos pressupostos de lado. Fazer como Jairo fez. E se meus amigos falarem, o que é que minha família vai dizer? Eu vou perder os meus amigos? Eu vou perder a comunhão da minha comunidade? E a minha tradição? Jairo deixou tudo de lado e correu para Jesus. E foi a melhor coisa que ele fez, porque foi em Jesus que ele encontrou a solução definitiva para aquilo que o atormentava, como aquela mulher. Então, Jesus Cristo não curou a todos, Jesus Cristo não mudou a vida de todos, mas ele estava disponível para isso. Mas ele fez com aqueles que correram para ele, com aqueles que depositaram nele a fé de que alguma coisa iria ser feita para mudar a história. Mas guarde aí também uma aplicação de que o nosso Deus, ele não chega atrasado. Então, se você é daquela turma que leva a má notícia, dizendo: olha, acabou, não incomoda mais o mestre, tem uma boa notícia para você: mude de turma, porque o nosso Deus não chega atrasado. A sua hora é perfeita, perfeitíssima. Ainda que toda a multidão achasse que Jesus Cristo estava atrasado, e riam-se dele, diz o texto. Ainda que Jairo no seu coração dissesse: olha, agora acabou. Mas Jesus Cristo sabia o tempo exato de o Pai ser glorificado. Sabe o que é que isso quer dizer, meu querido? É que o Senhor não terminou a obra dele ainda não. Há muita coisa para fazer. Há muita gente para ser restaurada. Há muita gente para ser salva. Há muito carvalho ainda que precisa ser frondoso. E eu gosto daquele texto
quando Jesus Cristo, lá em Nazaré, abre o profeta Isaías e diz assim: olha, eu vim restaurar. Sabe o que significa a palavra restaurar? O Espírito do Senhor está sobre mim para eu restaurar. E aí Jesus Cristo começa a dar um exemplo do que é restaurar. Sabe uma pessoa cega trazer de volta a vista. Sabe uma pessoa desesperançada trazer de volta a esperança. Sabe aquela situação que não tinha mais? Pronto, é essa situação para que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo chega na hora em que Deus diz: é a hora. E aí, por último, meus irmãos, nós precisamos olhar a vida com os olhos de Jesus. Sabe o que é que isso quer dizer? É que sempre vão aparecer aquelas pessoas vindas não sei de onde, dizendo para você: não tem mais jeito. Mas Jesus Cristo não olhava para as circunstâncias assim. Jesus Cristo olhava para as circunstâncias como Deus olha para as circunstâncias. E como é que Deus olha para as circunstâncias? Deus olha sempre para as circunstâncias enxergando vida. Vida. Onde acabou, Deus está enxergando vida. Onde não tem mais jeito, Deus está enxergando vida. Onde a gente acha que as forças fraquejaram e a partir daqui eu não tenho mais condições de seguir, Deus encontra vida. E talvez a forma mais simples de a gente entender o que é que significa isso, seja a gente perceber uma plantinha florescendo no deserto. É uma coisa extraordinária. Porque a gente olha para aquele mundaréu de areia e a gente diz assim: nossa, que lugar insuportável. Eu não aguento. E de fato, se você passar por um deserto, eu estou falando de um deserto de areia. Pela manhã é um sol escaldante. À noite o frio é insuportável. Mas se você passar por um deserto na existência, você também está entendendo o que eu estou dizendo. E aquelas pessoas que passaram por aquele momento que somente eram elas e Deus. E aí que a gente olha e diz assim: olha, pronto. E aí chega Jesus de Nazaré, desce do barquinho e começa a andar pelas ruas da cidade. E diz assim: olha, que hora você vai aparecer? Que hora você vai chegar até mim? Já estou aqui, hein? Sabe o que é relevante perceber nesse texto? É que Jesus Cristo, ele foi para a casa de Jairo. Ele operou o milagre que precisava ser feito, mas depois ele saiu dali. Isso quer dizer que Jesus Cristo, ele passeia. Ele ainda está dando a oportunidade. Mas vai chegar uma hora que ele vai mudar de cidade. E aí quem aproveitou, aproveitou. E aí quem tocou em Jesus, tocou em Jesus. E aí quem clamou a ele para que um milagre pudesse ser feito, ele ouviu e fez o milagre. Isso quer dizer que ele opera no tempo de Deus. Mas nós não sabemos o tempo de Deus. E é por isso que a melhor coisa que nós podemos fazer, aliás, a única coisa que todo e qualquer ser humano pode fazer, é se encontrar logo com esse Jesus. Porque a partir do momento que ele foi embora, e o texto vai nos dizer lá na frente, que ele vai embora, e nos deixa uma esperança, dizendo: olha, vai chegar um momento que eu vou voltar, e não vai haver mais chance. Mas até lá, aqueles que chegaram até mim, aqueles que tocaram em mim, vão experimentar até a minha volta, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida restaurada.
Não mais aquela vidinha, mas uma nova vida. Não existe nada melhor do que quando a gente se encontra com Jesus. Do que quando a gente começa a andar com Ele. Do que quando a gente começa a crer e saber que, independentemente das circunstâncias, olhe, pode sentar na cadeira de balanço. Se aperrei não. Ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. Porque essa é a promessa dele. E aí, meu amigo, quando ele chegar, ele vai fazer o que você nunca viu. Ele vai fazer você experimentar o que você nunca experimentou. Ele vai fazer jorrar de dentro de você o que você nunca viveu. Esse é o nosso Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra. Porque ela que é viva e eficaz. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Porque nessa caminhada da vida nós não estamos sós. Porque nós podemos contar contigo, Senhor, e saber que o Senhor vai chegar no tempo certo. Que a tua ação, Senhor, vai ser perfeita. Que a tua ação vai ser libertadora. Que a tua ação vai ser uma ação de cura. Que a tua ação vai ser uma ação de restauração. Por isso, Pai, nesse instante nós queremos te suplicar, Pai, pelos corações que estão aqui. Pelos corações quebrantados, desesperançados. Por aquelas pessoas, Pai, que talvez estejam se sentindo como aquele caniço quebrado. Que acha que não tem mais jeito, que olham para a sua vida, para a sua história e dizem assim, olha, nem Deus mais se preocupa comigo. Como é que Deus pode me aceitar do jeito que eu estou, da forma que eu vivi, trajetória de vida que até hoje eu vivi. Mas Pai, Tu és aquele que veio restaurar todas as coisas. Tu és aquele que veio trazer vida onde há morte. Então nós queremos, Pai, te rogar, te suplicar por todos esses corações, Pai, que estão precisando de vida novamente. Pai, que eles se encontrem nessa manhã com o Senhor. Que eles possam dizer, olha, não tem mais condições de eu caminhar sem o Senhor. Eu preciso tocar nas Tuas vestes. Não dá mais para a partir de hoje viver sem esse Senhor que restaura todas as coisas. Pai, que o Teu Santo Espírito modifique vidas nesse lugar. Que o Teu Santo Espírito, Pai, se encontre com esses corações. E, Pai, também se encontre com aqueles corações que estão precisando de esperança. Aqueles corações que estão vendo ao seu redor e não estão percebendo vida em seus filhos, em seus amigos, em seus pais, em seus familiares, em sua comunidade. Pai, que o Teu amor possa arder em nossos corações e nos fazer enxergar, Pai, todas essas pessoas com o Teu olhar, que onde há morte, que o Senhor traga vida. Pai, nós te oramos nessa manhã, porque nós sabemos que o Senhor já está trabalhando, que o Senhor já está fazendo. Então nos ensina, Senhor, a descansar no Teu colo, a sentar no Teu colo e saber que mais cedo ou mais tarde o Senhor chegará e mudará toda essa situação para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém.